Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou Marco Aurélio, professor da disciplina Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre o assunto suicídio, com base em Émile Durkheim. Émile Durkheim escreveu um livro sobre o tema, chamado Suicídio. Foi escrito em 1897, onde ele aborda o tema como um fato social. Ou seja, para Durkheim, o suicídio ele não é um fenômeno individual, mas sim um fenômeno social, um fenômeno coletivo. E ele falou isso com base em estatísticas. Ele dizia o seguinte, que isso sim decorre de uma crise moral da sociedade. Mas Durkheim fala assim, existem 3 tipos de suicídio. A ideia não é tão simplista. Há 3 tipos, sendo o primeiro delas o suicídio egoísta. O que ele diz sobre o suicídio egoísta? O suicídio egoísta é o enfraquecimento dos laços entre o indivíduo e a sociedade. Aquele laço se desfaz, o indivíduo ele passa a perder a sua identidade social, ele não tem mais aquela referência dentro da sociedade. Ou seja, a percepção individual acaba prevalecendo sobre o coletivo. Para aquele indivíduo, indivíduo é mais importante do que a sociedade. Aquele problema que o indivíduo está vivendo é maior do que toda a sociedade. Ele dá como exemplo, na época dele, casais divorciados, pessoas com apatia e pessoas com depressão, pasmem, naquela época já existia. Ele trata também do suicídio como altruísta, já é o contrário, é o oposto do suicídio egoísta, pois esse tipo de suicídio é ligado ao social, ao coletivo. Nesta hipótese, o indivíduo não tem vida própria, e sim a coletividade. Essas pessoas morrem em prol da sociedade. São aquelas situações em que o indivíduo se mata achando que ele está fazendo um bem para a sociedade. São exemplos os pilotos kamikazes, os homens-bomba, ou seja, eles pensam que algo social, algo coletivo é maior do que a simples vida deste indivíduo. Por último, ele trata a ideia de suicídio por anomia, é o anomista, que é a fraca regulação social entre as normas da sociedade. Geralmente é ocasionado por uma perda de padrão. É uma perda de padrão social. Ocasionados por quê? Por mudanças circunstanciais ou não, temporais ou não. Ou seja, é decorrente de uma revolução, decorrente de uma reforma política, decorrente de uma reforma econômica, que causam isso e levam o indivíduo a se suicidar, pois o indivíduo não aguenta aquela mudança, ele não aguenta perder o padrão, ele não aguenta perder o seu status. Ou seja, como exemplos aqui, nós temos a crise de 29, onde muitas pessoas que perderam suas fortunas com a quebra da Bolsa de Nova York, elas se mataram. Nós temos como exemplo aqui revoluções. A partir dessa divisão, Durkheim começa a se aprofundar cada vez mais nessa tese sobre o suicídio. E ele busca outras formas, além das estatísticas, como informação. Então ele começa a fazer pesquisas, ele consulta obituários e ele chega a uma conclusão, à sua época, que o suicídio entre os protestantes era maior do que o suicídio entre católicos. Isso é causado sempre como causas e fenômenos sociais e como tendência coletiva para o suicídio. Ele diz o seguinte, e o que diferencia os suicidas são hábitos, costumes, fatores físicos, materiais, sociais que diferenciam essa situação entre os indivíduos que se suicidam. Ele chega a essa conclusão com base em sua pesquisa. Ele diria também o seguinte, que em condições normais, as correntes suicidógenas, ou seja, aquelas 3 que nós estudamos, se compensam mutuamente. E por fim, ele conclui que o suicídio ele está presente em toda a sociedade e vem se arrastando ao longo dos tempos. Isso nunca vai se acabar, porque ele o trata como um fato social. Com isso, aluno, encerramos mais este tema. Espero que tenham aprendido. Até uma próxima oportunidade.